Que a paz e a graça seja multiplicada sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus por você estar assistindo esse vídeo aí. Se Deus, querido, direcionou você para estar assistindo esse vídeo, continue sendo direcionado por Deus. Curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações. E sempre que a gente colocar um videozinho no YouTube, você vai ser um dos primeiros a ser notificado em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre tetelestai, amém? E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, se você pode, no livro de João, no capítulo 19, no versículo de número 30, que diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ora, aqui nós estamos na crucificação de Cristo. Cristo já está crucificado, Cristo já conversou, querido, com o ladrão da direita e já perdoou os pecados. Ele já disse, querido, ele já disse para as pessoas que estavam ali gritando contra ele: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas o interessante, querido, é essa expressão. A última palavra de Jesus, quando ele acaba dizendo, olha, está consumado. Ele inclina a cabeça e ele entrega o seu espírito. Mas antes disso, ele declara, está consumado. Então, uma das coisas importantes é a gente entender, querido, que o termo tetelestai, ele significa o quê? Ele vai significar, querido, totalmente pago, dívida paga, dívida liquidada. Tetelestai quer dizer que está consumado, mas agora não só que está consumado, querido, mas significa que não tem mais preço nenhum para ser pago. E Deus nesses dias, querido, Ele está chamando a nossa atenção, por quê? Porque existe uma necessidade de arrependimento. Mas agora lá no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado e para nos livrar, inclusive, de toda a maldição, para nos livrar de toda a condenação. Então, tetelestai, dizendo, está consumado, Jesus está usando o quê? Jesus está usando uma expressão que era usada antes com os cobradores de impostos, era usada pelos juízes, nos tribunais, e essa expressão era usada, querido, como um recibo de imposto, sabe? E era colocado ali no termo, no documento, está pago, está quitado. O documento pessoal dos condenados, quando ele tinha cumprido a sua pena, naquele documento ali ia escrito, está pago, tetelestai. E isso significa, querido, que a dívida foi paga. Então, uma das coisas que Deus quer fazer na nossa vida é trazer à nossa memória essa questão, querido, da dívida ser paga. Lá, querido, no capítulo 3 do livro de João, e eu quero ir até ali, vai dizer uma coisa muito legal para nós, meus irmãos. Vai falar com a gente, versículo de número 18 e 19, vai dizer assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens acabam amando mais as trevas do que a luz, por quê? Porque as obras são más. Mas agora aqui, querido, com o tetelestai, com o está consumado, com o está pago, Jesus está inaugurando, querido, um novo tempo na nossa vida. Qual é o tempo? O tempo em que nenhuma condenação mais há. A partir do arrependimento, nós podemos ser livres da condenação. Nós podemos ter o resgate, sabe? Nós podemos ter um tempo de alegria. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 1, querido, a Bíblia vai mostrar para a gente. A Bíblia vai mostrar, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, diz assim, portanto agora nenhuma condenação mais há aos que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse tetelestai significa, querido, que a condenação já passou. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, ele estabelece, querido, o tempo da graça. A graça é o dom imerecido de Deus. E aqui no livro de Romanos diz, portanto agora não há mais condenação, não
tem mais condenação, não tem mais condenação. A cédula que operava contra a gente foi rasgada na cruz. Então Cristo, querido, quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo, olha, o preço foi pago, a tua dívida foi paga, você está livre hoje para ter acesso a uma nova vida. Quando Jesus está na cruz, Ele fala com o ladrão da cruz, e o ladrão da cruz, ele diz assim, olha, nós mesmos merecemos. Ele reconhece os seus crimes, os seus delitos diante de Jesus, e ele fala com Jesus, Jesus, se tu, quando tu chegar no teu reino, quando chegar lá no teu lugar, lembra-te de mim. E aí Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, querido, é importante você entender, quando Jesus diz está consumado, Ele está unindo de novo Deus e o homem. Ele está tirando, querido, o afastamento, a morte, querido, que para nós, para a experiência humana, ela era perda, ela era um adeus. Para Jesus, querido, é um recomeço. Para Jesus Cristo, através da sua morte, vem o renovo da esperança. Ele diz, está condenado, acabou a dívida, e Ele está estabelecendo, querido, um novo tempo de graça, da graça de Deus, da graça do Pai na nossa vida. Então, quando Jesus disse está consumado, Ele está dizendo, olha, acabou a dívida. Se você, querido, aceitar Jesus, se você crer nisso pela fé, sabe o que vai acontecer, querido? Você vai tomar posse de todas as promessas de Deus para a tua vida. Então, quando Jesus diz está consumado, Ele acaba com o domínio da morte, Ele acaba com o domínio da perdição, e Ele, querido, declara a vitória total, querido, contra a morte. Então Deus, querido, Ele vai renovando a nossa vida, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando, Ele vai nos restaurando, e tudo o que Ele faz, querido, é na hora. Tudo que Ele faz, querido, é para o agora. Então esse escrito de dívida, essa cédula de condenação, ela acabou na cruz do Calvário. Hoje, se você crê em Cristo, se você colocar a tua vida nesse Cristo, querido, você vai desfrutar, inclusive, de uma vida eterna com Ele. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer, querido, lá no capítulo 4, versículo 7, bem-aventurados são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa pecado. Então, quando Jesus diz está consumado, Ele é o Cordeiro Santo, sem mácula, que não tinha pecado, mas que se fez maldição e assumiu o meu e o teu lugar. Então isso para nós, querido, também é motivo de alegria. Por quê, querido? Porque o pecado que imperava a morte na nossa vida, termina com a morte quando Cristo, querido, Ele vai ser crucificado. Ele morre por mim e por você. Antes mesmo de nós merecermos, a gente estava afogado, sabe, em delitos, em pecados, como o apóstolo Paulo segue falando. Mas, sabe, bem-aventurado, Deus não vai imputar mais o pecado não vai mais produzir morte, não pode produzir mais afastamento. Por quê? Porque Jesus diz está consumado, está totalmente pago, acabou a condenação, ei, a tristeza foi embora. Bem-aventurado, feliz é aquele que Deus não imputa pecados. Então nós somos felizes no Senhor, nós somos felizes com o Senhor. Por quê, querido? Porque Ele é um Deus bondoso e Ele tira toda tribulação. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: sede, pois, justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, querido, nós somos chamados a Deus para recebermos essa graça, sabe, para recebermos, querido, essa conta paga, essa conta que eu e você não poderíamos pagar, essa conta que eu e você, querido, não tinha condição de pagar. Ele pagou o preço, e pagando o preço, Ele abre a porta da salvação. Por isso, você que está assistindo, se você tem alguma condenação, se você sofre, querido, com a consciência pesada, a palavra do Senhor lá, 1 João 9 diz, quando nós confessamos os nossos pecados, se você confessar os teus pecados, eu vou dizer uma coisa, Deus é fiel e justo para perdoar todo o teu pecado. Por quê? Porque Jesus disse está consumado, Ele disse está pago, Ele diz acabou a dívida está liquidada, você não deve mais nada. Por quê, querido? Porque Cristo pagou por você.
Ele pagou esse preço. Aí Satanás vem, sabe, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem para gerar condenação na tua vida. Cada vez que Satanás vir gerar condenação, cada vez que Satanás quiser pesar na tua consciência, você lembra ele dessa palavra, tetelestai, está consumado. Você olha para Satanás, bota o dedo na cara dele e diz assim: o preço já foi pago, a cédula que operava contra mim foi rasgada, nenhuma condenação mais há. Então é importante, querido, você entender isso. Deus, Ele está chamando você para o arrependimento. Ele está chamando você, querido, sabe, para um tempo novo, aonde você não precisa mais sentir o peso do pecado, aonde você não precisa mais sentir o peso, querido, da condenação. Por quê? Porque Ele abriu a porta da graça. O que é a graça? A graça é o perdão que nenhum de nós merecemos. E quando Ele diz está consumado, Ele estabelece esse novo tempo. Mas para que isso seja realidade na tua vida, você precisa tomar posse disso. Você precisa tomar posse desse tempo. Não adianta, querido. Sabe, eu estava falando hoje de manhã no programa, e eu estava falando sobre o que é o Evangelho. O Evangelho, querido, é a propagação. O Evangelho, querido, é o escrito da palavra. Sabe, o Evangelho é a boa nova de salvação. E evangelizar, querido, é o ato de divulgar essa boa nova. O que é essa boa nova? Essa boa nova, querido, ela é o quê? Ela narra a vida de Jesus e narra a doutrina, os ensinamentos de Cristo. Então, querido, no tetelestai, a gente não recebe só, querido, a vida de Cristo, mas também a gente recebe um ensinamento para não andar mais em condenação. Você não precisa andar em condenação. Você pode se arrepender dos teus pecados e o fardo pode ser trocado nessa noite. O fardo pode ser trocado na tua vida agora. A Bíblia diz em Mateus 11:28, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então você não precisa de condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, querido, não existe mais condenação. Mas pastor, eu me sinto condenado. Por isso, porque tu te condena. Uma das coisas que você precisa entender é que quando você se arrepende e você pede perdão em nome de Jesus, você é perdoado na hora. Deus perdoa você na hora. E Ele faz uma coisa maravilhosa. Ele esquece dos teus pecados e Ele trata você como se você nunca tivesse pecado. Por quê, pastor? Porque nenhuma condenação mais há. Mas agora, para você viver esse tempo de alívio, para você viver esse tempo do refrigério de Deus, você precisa do quê, meu irmão? Você precisa do quê? Meu amigo, minha amiga que está me assistindo aí, dá um glória a Deus, levanta a tua mão e glorifica o Senhor aí, deixa Deus usar você, querido. Sabe, você precisa confessar, você confessa os teus pecados. Ah, pastor, então eu tenho que ir lá e confessar para o sacerdote. Não, querido, você precisa confessar o Senhor, você precisa falar para Ele qual é que é a tua culpa, dizer para Ele que você está arrependido e pedir perdão para Ele, no poder do nome de Jesus. Pastor, o que é arrependimento, pastor? Arrependimento, querido, arrependimento significa conversão, significa mudança de direção, significa mudança de mente. Arrependimento, querido, vem do original da palavra metanoia, que significa uma mudança de direção, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de temperamento, uma mudança de caráter, uma mudança de jeito de trabalhar. E tudo isso geralmente produz o quê? Vai produzir na tua vida, vai produzir uma evolução. Então o arrependimento vai deixar você mais leve. O arrependimento, querido, vai fazer com que você flua no Senhor. Mas você precisa entender, você vai ter que se arrepender. Você vai precisar se arrepender. Ah, pastor, mas eu me arrependo, mas eu não sei se eu estou arrependido. Quando é que eu sei que eu estou arrependido? Ei, você sabe que você está arrependido quando você muda a direção, quando você não anda mais pelo mesmo caminho, quando você muda a tua mente, você não anda mais pensando naquilo que você pensou, sabe? Você começa a rejeitar, você começa, querido, a ignorar esse mal. Por quê? Porque existe uma coisa muito tremenda na nossa vida. Tudo aquilo, querido, que você não alimenta morre.
Não, você não entendeu, querido. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus aí. Tudo que tu parar de alimentar vai morrer na tua vida. Se você parar de alimentar o pecado vai morrer na tua vida, vai morrer na tua casa, vai morrer na tua família. A maldição vai ser quebrada. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí, querido. Sabe, cutuca o irmão que está do teu lado aí e diz: olha, Jesus está falando com a gente. Então é importante, querido, a gente entender que a gente vai celebrar esse tempo de conversão. A gente vai celebrar esse tempo de mudança. E essa mudança, querido, começou com o está consumado. Começou com o tetelestai, sabe? Com a dívida paga. Acabou, querido, a dívida. Ah, pastor, mas eu me sinto condenado. Ei, é importante você se perdoar também. Porque talvez você não vê uma barreira em Deus perdoar você, mas talvez você tenha uma barreira, querido, de você se perdoar. Eu falo com muitas pessoas durante a semana, e eu percebo que muitas pessoas, elas andam e não se perdoam. Elas andam e elas não conseguem se perdoar, sabe? Cristo já perdoou, Jesus já perdoou, mas elas não conseguem se perdoar. Ei, se você confessou o teu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar todo o teu pecado. Então depois que você confessou, você precisa esquecer, porque assim como o Senhor esquece e lança no mar do esquecimento, você também precisa esquecer, sabe? Deus, através de Cristo, sabe, quando Jesus diz está consumado, Ele quer começar uma nova estação na tua vida. Ele quer começar um tempo novo na tua vida. Não um tempo, querido, em que você nunca mais vai pecar, mas um tempo, querido, sabe, de dívida paga. Um tempo de arrependimento. Um tempo onde você vai demonstrar frutos de arrependimento. E os frutos de arrependimento são uma vida longe daquilo que te fazia pecar. A Bíblia diz, querido, que se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Se a tua mão te escandaliza, arranca ela. Se o teu pé te escandaliza, arranca ele. Mas ei, querido, você precisa converter o coração. Se você converter o coração, você não vai precisar arrancar nada, porque a consciência é esta: eu sou humano. Então errar, querido, está dentro de mim. O apóstolo Paulo vai falar lá, querido, se eu não me engano também é em Romanos 7,19, e ele vai dizer, querido, que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Mas aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas sabe o que acontece? Ele consegue entender que esse é o pecado que habita nele. Então o pecado habita em nós. Então qual é o antídoto contra esse veneno, sabe? Contra o salário do pecado, que é a morte? O arrependimento. Você não precisa esperar a Santa Ceia para se arrepender. Você não precisa esperar o sol se pôr para você se arrepender. Não, na hora que você errar, você precisa aprender, querido, a se arrepender na hora. É por isso, querido, que as brigas, é por isso que as lutas, é por isso que tudo aquilo, sabe, que vem contra ti, não pode te destruir. Por quê? Porque você tem poder para eliminar tudo isso quando você se arrepende. Então o arrependimento não pode durar, sabe? O arrependimento pode impedir você de errar, até pode, mas se você errar, querido, a Bíblia diz que você tem um advogado que é fiel e justo e que intercede por você. Então o nome dele é Jesus Cristo, ele é o Salvador. Então Deus, querido, Ele está chamando a nossa atenção. E quando a gente fala disso, a gente revela essa natureza desse Deus perdoador, sabe, desse Deus, querido, que quer que você seja, sabe, que quer aperfeiçoar você. Ei, querido, uma das coisas que eu ouvi que foi tremenda nesses dias, é que o quiroprata, querido, não pode colocar osso. Não. Ele só pode colocar o osso no lugar. Assim como quando você vai na academia, você não ganha músculo, você aumenta aquilo que você tem. Então, querido, através do perdão, através, querido, do estar consumado, dessa dívida paga, o que Jesus quer? Jesus quer tirar para fora, Jesus quer fortalecer você. Para quê, querido? Para você, querido, ser aperfeiçoado diariamente. Quando você adquire essa consciência de arrependimento, a cada momento que você se arrepende, você é aperfeiçoado por Deus. E quando você se arrepende, querido, você se afasta do mal. E a tendência, querido, é você se afastando cada vez mais do maligno. Agora, quando você não se arrepende, você se aproxima mais do maligno. Você se aproxima mais das trevas, a ponto da tua mente estar cauterizada. Então Deus, nesses dias, querido, Ele quer trazer isso à nossa memória. Ele quer trazer isso à nossa memória. Por quê, querido? Porque Ele quer nos livrar de toda a condenação. Então eu quero, querido, que você seja livre
livre de toda a condenação. Que você creia, querido, que a graça é o perdão que nenhum de nós merecemos. E eu quero que você entenda, querido, e tome posse pela fé daquilo que Cristo fez e falou na cruz. Ele se deu, querido, Ele entregou a sua vida em sacrifício da minha e da tua. Você não precisa mais andar pesado, você pode se arrepender em nome de Jesus, você pode vir para Jesus, você pode aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. Você quer fazer isso agora? Você quer aceitar Jesus? Você quer, querido, pedir perdão dos teus pecados, se arrepender deles? Então faça essa oração comigo. Se você está me ouvindo agora, baixa a tua cabeça e repete comigo assim, sabe? Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha vida. Diz assim: meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Diz assim: Deus, através do teu Espírito Santo, traz à minha memória os meus pecados, para que eu possa confessá-los diante de ti, Deus. Por isso eu te agradeço. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra em mim, entra no meu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Agora que você aceitou Jesus, venha para uma igreja. Eu não sei de onde que você vai me assistir, eu não sei de que lugar o Espírito Santo vai levar você, querido, para assistir esse vídeo, mas eu quero que você entenda, já foi pago, a dívida já está paga, tetelestai, amém? Já está pago, acabou a dívida, amém? Você está livre agora para viver uma vida com Cristo. Vai viver essa vida com Cristo numa igreja, vai procurar, querido, uma igreja, um pastor para cuidar de você. Nós somos da Igreja Avivamento para os Povos, nós estamos aqui na nossa sede, na rua Picada Gravatá, no número 1654, na cidade de Taquara. Você é o nosso convidado. Nós temos os cultos aqui durante a semana, quinta-feira às 20 horas, sábado às 8 horas e domingo às 9 e também às 19 horas. E você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus derrame graça, que Deus derrame milagres e que Deus te dê um tempo de arrependimento em nome de Jesus. Paz com todos.